Amém. Poder sentar, irmãos. A mocidade, os jovens solteiros, fique de pé. Jovens solteiros, que tem muitos jovens que é casado, né? Por isso que eu estou falando jovens solteiros. Só para ficar de pé, para nós ver os números, os que estão sentados aí na arquibancada também. Muitos jovens, né? Obrigado, pode assentar. Aqui. Boa tarde com Jesus. Que nós possamos aproveitar e aprender muito aqui hoje, né, irmão Zéias? Se Deus quiser. Irmãos, é um trabalho simples, mas como o pastor Valdemar diz, eu creio que vai ser de muito objetivo para nós. Não só a mocidade, mas para todos nós, né? Nós somos, eu falo em nome de todos os jovens, nós somos muito gratos a esses homens, esses pastores que Deus tem dado para nós, para nos caminhar, para nos ensinar, né? Para pregar, trazer a mensagem, nos dar palavras de ânimos, né? Nós somos muito gratos a eles. Então, eu creio que cada jovem pode levantar sua mão nessa hora e como um gesto que você tem uma gratidão por esses homens que Deus tem nos dado, né? Para nos ajudar, pelos esforços deles. Que Deus possa cada dia mais abençoar esses pastores, né? E hoje, o trabalho, pastores, é o seguinte: nós temos várias perguntas que é elaborada pela mocidade, não fomos nós que fizemos pergunta. E para responder essas perguntas tem que ser vocês, os pastores, né? Então, há várias perguntas, às vezes não vai ter tempo de esgotar todas, mas na medida que hora que chegar o nosso tempo, nós paramos, né? E nós estamos assim, a média de 4 minutos, 3, 4 minutos para cada pastor responder, vai ser sorteada a pergunta. Aí, um exemplo, vai iniciar pelo pastor Paulo Orzeda, aí tira a pergunta, o irmão Jean vai ler a pergunta e ele vai responder. Cada um vai responder uma, né? Ser bem objetivo para ver se nós damos conta de responder. Às vezes o pastor às vezes responde, o outro às vezes tem mais algum complemento, né? Não corrigindo, mas um complemento, mas deixa só aquilo e responde aqui para nós ganharmos tempo. Eu creio que vai ser muito bom. Mais alguma coisa, irmão Jean? É importante frisar, sei que você já falou sobre isso, que essas perguntas foram elaboradas para os jovens. Então, é muito importante que todos prestem atenção, porque você pode estar passando por uma dificuldade, ou você tem alguma dúvida que concerne a resposta que o pastor vai dar. E o tempo nosso é bem limitado mesmo, né, irmão Zéias? Se no caso aí nós tivermos que pedir para o pastor ser bem resumido mesmo, ou na hora que extrapolar um pouco o tempo, né, a gente dá um toque no pastor para que, avisando que o tempo foi extrapolado. E seria importante também a mocidade prestar bem atenção na pergunta. Às vezes você pensa, eu não fiz nenhuma pergunta, mas você não é diferente do outro jovem, a moça não é diferente da outra, nós enfrentamos os mesmos problemas, nós estamos neste mundo e enfrentamos os mesmos problemas. Às vezes você não fez a pergunta, mas vai vir uma resposta para você. Deus vai te abençoar, né? Vamos iniciar então. Vamos iniciar com o pastor Paulo Orzeda em ordem. Ele tira o número da pergunta. Abre aí, tem um número da pergunta. Número 14. 14. Pergunta número 14.
é certo jovens saírem à noite em grupos para irem a pizzarias, lanchonetes, shoppings ou em qualquer outro lugar mundano? Vocês ouviram bem a pergunta? O que o irmão acha dessa pergunta? Uma boa pergunta? Uma ótima pergunta. O que você acha dessa pergunta? Uma pergunta para ser respondida com fervor. Então vamos ouvir. Ensinar a andar por gelos finos. Responder perguntas, então, não é brincadeira, né? Olha, assim, eu começaria com o que o irmão Brana sempre dizia diante de qualquer quadro que você não encontra, às vezes, escritura ou mensagem para combater algo assim. Tudo depende dos seus motivos e dos seus objetivos. Então, a necessidade de companheirismo, né? O ser humano tem necessidade de se socializar, de se relacionar com o outro. E é bom que você escolha aves da mesma plumagem, pessoas que pensam igual, que têm o mesmo objetivo. A Bíblia diz: poderão dois andar juntos se estiverem de pleno acordo. Então, por um lado, desenvolve o companheirismo, é um momento de descontração, e ali pode surgir amizades, né, que vão ser de auxílio pela caminhada da vida. O ambiente é que pode favorecer ou prejudicar ao jovem, né? A atmosfera que o ambiente vai criar pode trazer ajuda para que aquele companheirismo seja sadio, ou pode trazer um ambiente que vai distorcer o objetivo da boa amizade, da amizade limpa, que é uma das coisas boas da vida, é ter amigos, né? Então depende se tem música no ambiente, qual é o tipo de coisa, se tem bebidas no ambiente, bebida alcoólica, tudo isso vai comprometendo. Então, se for uma coisa esporádica, se for para um fim, às vezes comemorar o aniversário de alguém, nós vamos às vezes à pizzaria com a família, não é? Mas você faz uma situação muito pontual ali e procura não se envolver com o ambiente. Então, a primeira coisa que você tem que resguardar é um local que não seja mais familiar. Se você vai a um lugar desse, vocês querem comer juntos em um lugar, então que escolha um local mais familiar. Que aí normalmente não tem bebida alcoólica, não tem músicas altas, enfim. Mas tudo vai depender do motivo e objetivo. E no final, quem vai responder isso para você tem que ser o Espírito Santo no seu coração. Amém? Vocês entenderam? Tem alguém que ainda ficou com alguma dúvida sobre essa pergunta? Vocês entenderam bem o que o pastor falou? Então vamos para a próxima. Pastor Moisés Rezende. Pergunta número 11. Pergunta número 11. Pastor, convivo com uma pessoa que frequenta centro espírita. É possível pegar algum espírito errado dessa pessoa? Por favor, repete, por favor. Repete. Pastor, convivo com uma pessoa que frequenta centro espírita. É possível pegar algum espírito errado dessa pessoa? A pessoa aqui não especificou se é no trabalho, se é um vizinho. Depende muito desse convívio. O irmão Brana disse assim: eu peguei um espírito errado ouvindo um pregador. Depende se aquele convívio é voluntário ou se ele é pelo trabalho, se é o posto do dever, se é uma coisa que a pessoa está fazendo voluntariamente
ou a pessoa necessita estar ali. Porque Deus, se a pessoa estiver no posto do dever, ela é protegida pelo Espírito Santo. Deus protege aquela pessoa no posto do dever dela, independentemente de onde quer que ela esteja e dos espíritos que rodearem ali. Se for o posto do dever dela, se Deus a colocou lá, Deus é responsável por aquela pessoa no posto do dever dela. Agora, se a pessoa sai do posto do dever e se envolve com pessoas, ela está suscetível a pegar espíritos igual a Nelly Sander. Ela parou para ouvir aquela música e por ela ter parado, ela apanhou aquele espírito de volta que ela tinha de dançarina. Irmão Branham orou por ela e saiu aquele morcego. Ela não estava no posto do dever dela. Daniel foi para a Babilônia. Ele estava no posto do dever dele. Ele ficou 68 anos na Babilônia sem se contaminar. Depende muito do ambiente, depende muito se a pessoa está lá voluntariamente ou se é o posto do dever daquela pessoa. Amém. Vocês estão vendo? Não é só para a mocidade, não. É uma mensagem para todos nós, né? É um conselho para todos nós, é ensinamento. Vamos mais um agora, com o pastor Euclides. Você vai riscando. Você sai. Número 8. Pergunta número 8. Quando uma jovem fica um bom tempo sozinha, sem ter um namorado cristão, é normal essa pessoa se interessar por coisas do mundo e buscar felicidade lá fora? E como ela pode superar isto? Mais uma vez, por favor. Quando uma jovem fica um bom tempo sozinha, sem ter namorado cristão, é normal essa pessoa se interessar por coisas do mundo e buscar a felicidade lá fora? E como ela pode superar isso? Não é normal, né? Não é normal. Tem facilidade para ela recuperar. Porque, logicamente, a pior coisa que existe para o ser humano é o abandono e a solidão. Do abandono vem a solidão. A solidão traz infinidades de pensamentos. E, logicamente, se for por abandono, se esse moço abandonou ela, e ela está na solidão por abandono, o sofrimento é diferente, é anormal. É mais, ela vai imaginar muitas coisas ruins. Porém, ela tem que olhar em volta dela e não olhar para trás e nem muito para frente. Porque se ela olhar muito para frente, ela vai pensar na idade dela que vai se avançar. Ela não pode pensar isso. Se ela olhar para trás, ela vai ter as imaginações dos sofrimentos que ela tem passado. Qual é a recuperação? Ela tem que buscar a Deus, isso é lógico, buscar a Deus e ter companheirismo com pessoas, com moças que são cristãs, que coigualam o nível de fé dela. Porque nesse estado, se ela partir para uma pessoa de menos fé que ela vai pegar a influência daquela de menos fé.
Então ela tem que pegar a influência de uma fé ou igual ou maior, mais forte do que ela. Porque as influências, elas entram na pessoa. Isso aí não é só as mocinhas, não. É nos homens também. Até pastores também pode passar por essas dificuldades. A solidão, irmão, a solidão é tremenda, é terrível. A solidão traz muita imaginação. Vamos supor, você abandona um pastor, os pastores, vamos dizer nós os pastores. Nós abandonamos um pastor lá porque qualquer um motivo, a não ser casos doutrinários, que nós temos que ter essa diferença de casos doutrinários. Você abandona um pastor que não é por causa de doutrinário, ou por causa moral ou social, qualquer uma coisa, a solidão dele vai fazer mal para a sua alma. Porque em todos os sentidos, mostra na gente uma vingança. Quando você abandona alguém, você está vingando dele. E as jovens também tem que ter força para recuperar, porque às vezes o moço abandona por causa de, eu não sei expressar, fuxico, como fala? Mexericos. Por causa de mexericos, coisa que não é real. Namoros, moças que estão namorando, elas devem entender que enquanto uma moça não tem um namorado, ninguém se interessa por ela. O dia que ela arrumar um namorado, 5, 6 aparecem interessados nela. E aqueles 5, 6 vai fazer problema para ela, para o camarada abandonar ela. Aí ela entra em solidão. E aí isso traz estresse, traz muita dificuldade, muito problema. Então ela tem que procurar companheirismo com pessoas do nível de fé dela ou maior. Nunca de nível menor e nem pessoas do mundo. Não sei se eu estou batendo. Inclusive, pastor, o senhor falou uma coisa agora que eu até pedi um minutozinho lá para uma réplicazinha, mas o senhor falou. A pessoa tem que procurar uma pessoa do nível de fé dela ou melhor do que ela. É, isso, porque o perigo está nisso aí. Às vezes a pessoa procura uma companhia pior. Tá bom? Amém? Vocês entenderam? Ouviram o que o pastor diz? Às vezes uma moça tem um namorado, aí as outras 5, 6, né, pastor? Vem querendo aquilo para tirar o namorado daquela, aí ela entra na solidão, fica sozinha. Isso não é bom, né? Deixa que vocês entenderam o que o pastor disse, né? Muito bom. Vamos continuar. Agora, sempre essa pessoa, tanto a moça quanto o moço, até mesmo o cristão, o crente, o homem, a mulher, que estiver nesse estado, a primeira reclamação ou a primeira expressão de sofrimento deve ser para o seu pastor. Aí o seu pastor dá a orientação clara como você deve agir. Amém. Pastor Wander. Agora que deu a rodada. Número 13. Pergunta número 3. Desculpe. Pergunta número 13. Tenho dificuldades de orar em voz alta. Desde pequena, oro somente em pensamentos. Certa vez, uma irmã me disse que Satanás não consegue ouvir nossos pensamentos. Então, quando ele, Satanás, ouve nossa oração, ele faz de tudo para que aquilo que pedimos a Deus não se realize? Poderia me explicar se é isso mesmo, já que ouvimos constantemente que o inimigo trabalha com nossos pensamentos? Essa é difícil, hein? O senhor quer que eu repita? Repete de novo, por favor. Tenho dificuldade de orar em voz alta. Desde pequena, oro somente em pensamentos.
Certa vez, uma irmã me disse que Satanás não consegue ouvir nossos pensamentos. Então, quando Satanás, ouve nossa oração, ele faz de tudo para que aquilo que pedimos a Deus não se realize. É uma pergunta, não se realize? Poderia me explicar se é isso mesmo, já que ouvimos constantemente que o inimigo trabalha com nossos pensamentos? 2 tipos de oração. Isso é correto. Bom, a pessoa que não consegue fazer uma oração em voz alta, muitas vezes ela está carregada de um complexo. E como o pastor Euclides nos disse aqui, e existem 2 formas de oração. Existe uma oração que você pode expressá-la, uma oração pública. Agora existe oração que são secretas por assuntos íntimos nossos. Oração que você não divulga ela. E que Satanás, ele pode trabalhar nos nossos pensamentos, sim. Não é verdade, pastor Euclides? Ele pode trabalhar nos nossos pensamentos. A maior batalha jamais pelejada. Ele pode trabalhar sim no nosso pensamento. Agora, quanto impedir as bênçãos, parece ter uma parte aí que, se ele ficar sabendo, ele pode impedir as nossas bênçãos, intervir, não é? A maior batalha jamais pelejada, 90. Muito bom, pastor Moisés. Muito bom. Escute bem. Ele pode batalhar contra você. Ele pode batalhar contra você. Porém, não lhe pode prender. Até que o aceite. É isso mesmo, né? Está escrito aqui? Ele não lhe pode prender. Até que o aceite. Quando Satanás chegou até Eva, lhe disse, olha, o fruto é muito agradável. Bom, aí ele vai com outro assunto, né? Ele vai com outro assunto. Mas então eu penso que o assunto-chave aí foi o que o pastor Euclides disse. 2 maneiras de orar. A pessoa que não tem o complexo e ele faz uma oração coletiva, eu penso que aquilo Satanás não encontra espaço para ele. E eu creio que se você tem um assunto íntimo seu, uma coisa que você gostaria que não houvesse uma intervenção, eu creio que é uma oração secreta. A própria Bíblia diz que nós devemos entrar no nosso quarto, não é verdade? E quando Ana orou por um assunto secreto, Ana, somente o sacerdote ouviu o mover dos lábios dela. E Satanás não impediu. Ele chegou a dizer, Deus conceda a sua petição. Talvez eu não tenha atingido, mas todo o parágrafo 90 da mensagem, a maior batalha jamais pelejada. Eu vou ler todinho. Escute bem. Ele pode batalhar contra você. Porém, você não pode prender até que o aceite. Quando Satanás chegou até Eva, lhe disse, olha, o fruto é muito agradável. Ali ela se deteve por um instante. E ali foi onde cometeu a falha, quando se deteve por um instante. Não se detenha você para nada. Você tem a mensagem, Jesus Cristo vive, Deus é curador. Essa é a mensagem. Não se detenha você para arrazoamentos, nem nada. Porém foi que ela se deteve por um instante. Nesse instante, foi quando Satanás entrou diretamente em sua mente. Ele disse, isso soa muito razoável. Não faça isso. Somente tome o que Deus tem dito. Então, para os seus pedidos íntimos, coisas que você necessita, a oração é secreta. Mas quando você tem uma expressão,
e gostaria de fazê-la conhecida através da sua oração, pode ser em público. Eu creio que aqui responde, não é mesmo? Creio que responde. Só uma contribuição nisso aí, que falou sobre complexo e tudo. É uma irmã, parece, né? Que fez a pergunta. A irmã certamente já brincou de boneca, né? Quando na fase. Ninguém brinca com brinquedo mudo, né? Você fala sozinho, não fala? Você fala, faz a voz da bonequinha, faz a voz da mamãe da boneca e tal. Então eu sugiro a essa irmã, lá no oculto do seu quarto, tal, converse com Deus. Comece a falar. Teve aquele menino que fez aquela oração A, B, C, D, E, F, G, H até Z. Né? E aí eu falei, mas o que você está fazendo? Eu não sei, porque eu não sei como orar. Mas Deus sabe e Ele vai juntar as coisas. Então comece a falar com Ele, quando ninguém estiver por perto. Você certamente vai vencer esse complexo com o tempo. Amém. Amém? Amém? Amém. Para quem chegou agora, essas perguntas foi elaborada por jovens, né? Não foi nós que fizemos essas perguntas, e os pastores estão respondendo isso. Isso pode te ajudar. Pastor José Limeira. Pergunta número 12. 12. Pergunta número 12. A maioria dos jovens, principalmente irmãs, quando estão em algum culto ou mesmo em encontros, sempre quando uma quer ir ao banheiro, todas as outras vão juntas. É necessário isso? E o que elas perdem com isso? Vocês entenderam a pergunta? É verdade isso? Irmã, acontece isso mesmo? A irmã entendeu a pergunta? Geralmente sim. Mas você acha certo isso, irmã? Não. Hein? Acontece isso mesmo, irmãs? Eu já ouvi moça falar que tem vergonha de levantar e alguém fica olhando. Então ela leva uma amiga, pelo menos a atenção não é ela. Então tá bom, vamos ver agora o que o pastor José Limeira vai dizer sobre isso. Eu gostaria de ouvir, saber delas. Eu gostaria de saber também por quê. Porque o prejuízo a gente sabe que tem, né? Inclusive a gente está lá, caixinha de som no banheiro, exatamente para a pessoa não perder a linha você está atento no culto, e a irmã, o irmão não perder a linha. Agora, parece que é normal sair 2, 3 mocinhas, quando elas são amiguinhas juntas, elas saem as 3 juntas. Pastor, a pergunta aí, lê novamente, irmã. É várias, de um aí, não é aquela pessoa aí. A maioria dos jovens, principalmente irmãs, quando estão em algum culto ou mesmo em encontros, sempre quando uma quer ir ao banheiro, todas as outras vão juntas. É realmente necessário isso? E elas perdem com isso? A irmã lhe disse que elas levantam em 2 ou em 3, porque normalmente uma sente vergonha de levantar sozinha, né? Foi a colocação da irmã. Por isso que levantam em grupo. Necessário não é? Não, Vocês ficam à liberdade aí. Está livre, eu posso falar. Acontece o seguinte, essa parte aí, existe uma deficiência mental, principalmente nas mulheres. Não é só nas jovens, nas mulheres. É uma deficiência mental de insegurança. Então, geralmente, a gente trabalhou muitos anos, como eu fui feitor de turma, e as mulheres na turma sempre foram em pares para os banheiros. Por quê? Essa paridade é segurança uma para a outra. Porque as mulheres não se sentem seguras sozinhas. Então, em 2, sempre uma anima a outra. Agora, o que acontece por ir várias, vai 5, 6, é porque nenhuma não quer ir sozinha. Então, como ela aproveita o embalo, o que elas devem fazer é o seguinte, esperar sempre ir em 2. Porque ir em 2 é normal, é segurança normal da mulher. Aí vai tudo. Isso aí é tão fácil sorver isso aí, irmão. O senhor caminha na estrada, motorista,
O motorista está podando aqui. Então, um caminhão aqui, um carro e outro carro aqui, e eu estou aqui atrás, com o meu carro. Esse aqui não poda nunca, ele não poda. Ele não poda, porque ele tem medo. A hora que eu levar aqui, ele vai aqui. Ó. Aí ele vai, aí que ele entra na frente. Entendeu? Tá, então, ele tem insegurança. Então, quando eu tentei entrar, aí ele vai, porque ele viu que eu achei que dá. Então, eu achei que dá, ele entra onde eu bato nele. Está entendendo? As mulheres têm essa mesma fragilidade. Deu para entender? O que deve é continuar em pares, não grupamento, porque o grupo é que faz dificuldade. Agora, ela perguntou se é certo, né? Não é certo ir várias moças uma vez só. Eu não acho que seja certo. Pastor Euclides, eu não sabia disso, né? Realmente eu não sabia. Eu queria até perguntar para elas, para mim saber, porque a gente vê. Você está na igreja, levanta 2, 3 e vai no banheiro, especialmente depois que você lê a Bíblia. Aí faz a fila, às vezes só tem 2 banheiros para as mães, fica a fila lá, né? E a gente sabe que fica desconfortado, mas eu não sabia então disso. ficou claro assim, não é certo sair só para acompanhar a outra, né? Em pares, né? Em duas. Em duas? Não em 3, 5, Até 6. em duas é normal, ela se sente segura isso. Mas ela precisava vencer essa insegurança, porque Elas não vencem, porque isso é uma fragilidade natural delas, da mulher. É que nem o motorista mau. Viu, pastor Euclides? Mas as irmãs casadas não vão em duas. Mais jovens, né? Então, é isso que eu falo. Porque que... Bom, então é o seguinte, fica assim, a casada já tem segurança mais que até o marido, né? Ele não vai com ela, mas ela já se sente mais segurança. É isso, né, pastor Euclides? Ela se sente, né, pastor Euclides, né? Certamente vai acontecer, porque não vai de 3, 4 casadas. Vai, né? Então tá, não, eu fico com o que o pastor Euclides falou, porque é algo muito lógico. Eu não tinha ouvido isso ainda, estou aprendendo também. Agora com isso, né, pastor Limeira, não é que as moças agora vão aproveitar, né, pastor Euclides, e vai agora fazer fila uma atrás da outra, só porque foi falado. Isso aí é errado. Aí é errado. Então você está fazendo isso inconsciente, não é por malícia, não é por maldade. Igual a irmã disse lá, ó, a gente aproveita e vai indo, porque a gente está constrangido de levantar sozinha. Pela ordem da igreja não precisa, né, pastor Limeira? É isso que o senhor quis dizer. Pela ordem da igreja não precisa fazer isso, sair de 2. Eu acho que fica desordem sair 3, 4, né? 2 até como o pastor Euclides citou, eu acredito que é tolerável, né? Mas sair 3 assim de uma vez assim para o banheiro. Lá em Jaú, por exemplo, o banheiro das irmãs são 2 banheiros só, para as irmãs, né? Tem 2 vasos para as irmãs. Sai 3, 4. Aí você fala, bom, vai ter, por que não espera sentada, né? Ali, aí tem que entrar. Aí depois vai jogar uma aguinha no cabelo. Eu tive que tirar o espelho, colocar o espelho menor. Amém. Deus abençoe. Vamos cantar um hino agora para o irmão Evandro. Um hino congregacional. Boa tarde, irmãos. Vamos cantar Casa de Oração. Vamos ver se dá para bater palma. Vamos Todos cantar os com jovens, todos os irmãos cantando nesse instante. Batendo palma. Quando eu cheguei aqui, nesta casa de oração, o poder me envolveu, meu coração agradeceu pela minha salvação. Quando eu cheguei aqui, nesta casa de oração, o poder me envolveu, meu coração agradeceu pela minha salvação. Quando eu cheguei aqui, eu vi essa igreja aberta, os irmãos todos em festa, que alegria eu senti. Todo o povo estava orando, fogo santo derramando,
deu vontade de subir. Eu fiquei emocionado em saber que ao meu lado estava um grande poder. O poder da salvação invadiu meu coração, então pude agradecer. Quando eu cheguei aqui, nesta casa de oração, o poder me envolveu, meu coração agradeceu pela minha salvação. Quando eu cheguei aqui, nesta casa de oração, o poder me envolveu, meu coração agradeceu pela minha salvação. Quando eu cheguei aqui, eu vi essa igreja orando, com fofos se alegrando, com grande satisfação. O amor de Deus profundo, alegrando todo mundo. Que prazer, que união, pareceu nesse momento, gozo do arrebatamento, a nossa transformação. Deu vontade de subir, com Jesus morar ali, naquela bela Sião. Quando eu cheguei aqui, nesta casa de oração, o poder me envolveu, meu coração agradeceu pela minha salvação. Quando eu cheguei aqui, nesta casa de oração, o poder me envolveu, meu coração agradeceu pela minha salvação. Amém. Pode sentar, irmãos. Nós vamos continuar, né? Eu creio que não vai dar tempo para todas as perguntas, viu? Tem várias perguntas, nós vamos sorteando aqui. Deus sabe, né? A vontade era de, né, os pastores estariam dispostos, mas nós temos o nosso tempo, né? E não podemos abrir mão. Então, a mocidade, os irmãos vão compreender isso, né? Vamos então agora o pastor Paulo Orzedo. 5. Pergunta número 5. É certo um rapaz namorar por muito tempo, mesmo tendo condições financeiras para casar? Isso não é enrolar a moça? Isso é relativo, né? Tem que ver por que ele não casou até hoje. Ele está esperando ela alcançar a idade para casar? Por que começou a namorar lá atrás? O pastor falou assim, ele está esperando ela alcançar a idade dele. Todo ano ele fica mais velho que ela. Aí nunca alcança, né? Olha, o namoro é a primeira fase, a fase de descoberta, né? A fase de conhecimento para o casamento. O namoro cristão, segundo a mensagem, ele permite que um rapaz e uma moça se conheçam, se cumplicidades ou não. Descobrem se eles podem, né, ser um casal conjugal, um casal harmônico. Esse período que o senhor está falando, quanto tempo? Não está aqui na pergunta. O tempo razoável? O tempo para eles se conhecerem. O tempo para se conhecer também é relativo. Eles são da mesma cidade, convivem mais próximo, esse tempo pode ser menor. Eu não sei. Há pessoas que namoraram, noivaram e casaram com 6 meses, com 3 meses. Depende muito da fase de maturação de cada um. Às vezes não casou até hoje porque é imaturo, né? Deveria nem namorar, né? Eu acho que qualquer um deveria começar a namorar
se já está pronto, se já se sente pronto para casar. O namoro só deveria começar se a moça diz, bom, a partir de hoje eu estou pronta para casar, então eu posso namorar. O moço só deveria começar a namorar, buscar uma moça, não, a partir de hoje, se eu encontrar a moça certa, eu posso me casar. Aí ele poderia fazer esse prazo de conhecimento, talvez isso, 3 meses, 6 meses. Isso é relativo. Se moram mais longe é mais difícil, porque só vão se ver em momentos em que a saudade é maior do que as circunstâncias, e acaba que nenhum conhece bem o outro. Só vão conhecer depois que se casarem. Mas esse parece que tem tempo demais, né? Muito tempo. O rapaz tem condição de casar. Então, nesse contexto, se o rapaz tem condição de casar, se já namoraram o suficiente, já se conhece, já tem idade, ambos têm idade para casar, são maduros, né? Biologicamente, pelo menos. Então, se ele não quer casar, ele deveria deixar essa moça, né? Senão, meu negócio é só namorar. Ele devia falar assim logo no começo que ele não namorava ninguém. Amém. Deus Uma moça da minha igreja me fez, eu perguntando, conversando com ela, ela falou para mim assim, o difícil, porque ele quer namorar comigo, mas ele quer casar logo. Aí eu disse, como eu conheço o rapaz também, eu disse, ele quer casar porque ele já está estruturado para casar. E você está estruturada para casar? Já sabe cozinhar, já sabe fazer comida. Ele já está, tem um emprego, trabalha, ele já tem condições. Então vai muito isso aí também. É os dois lados, né, pastor Paulo? Tanto a moça... Nove. Pergunta número 9. O que é o ismo? Se a mensagem é igual, por que algumas doutrinas ou crenças são tão diferentes? A mensagem é uma só. A mensagem é a que Deus enviou para nós. Só que eles começam a injetar pensamentos próprios naquilo que o profeta falou. Isola um parágrafo e forma daquilo uma doutrina. Falando aí essa doutrina que Jesus já veio, que não tem mais misericórdia, que estamos no milênio, isso, aquilo outro. Então eles apanham, isolam, como a própria teologia fala, que um texto isolado da Bíblia é falso. A doutrina baseada em um texto isolado da Bíblia é falso. Aquele versículo precisa de outros versículos para que então possa formar uma doutrina. São Mateus 28, 19. Você toma a concordância de Mateus 28, 19, você verá que o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo. Então eles formam a doutrina baseado naquele versículo e não olham as concordâncias. Apanha um parágrafo isolado da mensagem e não vê o restante daquilo que o irmão Brana falou, isola aquilo e tem a sua própria mente sobre aquilo, forma seu próprio pensamento sobre aquilo e forma doutrina sobre aquilo. O irmão Brana fala lá quando Jesus falou para os apóstolos, que importa que vão? Veja que fica até minha vinda. Aí eles já saíram falando que João não ia morrer, que João ia ficar até a vinda de Jesus. É dessa forma, aí forma a doutrina naquilo. Aí forma-se os ismos, as doutrinas erradas, que não tem fundamento. A doutrina ela tem que ter fundamento na mensagem e na Bíblia. Você tem que respaldar a doutrina na mensagem e na Bíblia. Às vezes o irmão Brana está conversando, é um desejo do irmão Brana. Como pai, nós desejamos as coisas para os nossos filhos. Às vezes o irmão Brana está falando, eu desejaria que fosse assim, 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 assim.
um desejo dele expressando. Aí a pessoa apanha aquele desejo do irmão Branham e forma a doutrina daquilo, falando que o irmão Branham disse que aquilo seria daquela forma. Pastor, o senhor respondeu a pergunta agora. Eu só queria acrescentar, o senhor poderia dizer algo para nós, para esses jovens também? Vocês têm pregado, mas nunca é demais falar sobre a amizade, o companheirismo com jovens de ismos. Olha, aves da mesma plumagem voam juntas. E o irmão Branham disse que a mãe dele tinha um provérbio assim: você deita com cachorro, você amanhece com pulgas. Dificilmente a pessoa vai conviver com uma pessoa que difama, porque uma das coisas que o ismo trabalha é difamação. A chave deles é difamar dos pastores, difamar do ministério. E assim que a pessoa começa a conviver com aquele tipo de espírito, logo aquele espírito passa para aquela pessoa. O irmão Branham fala de um irmão que começou com ismo, que o irmão Branham era Jesus. O irmão Branham era Jesus. Ele apanhou aquele espírito simplesmente porque ele deitou numa cama, que a outra pessoa com essa qualidade de espírito tinha dormido naquela cama, e ele não tinha orado para deitar ali, para dormir. E ele saiu com essa qualidade de espírito. Agora, comer junto, sair junto, ter comunhão com essa qualidade de espírito, bater não existe Salmos 1, como que é lá, a roda dos escarnecedores. Não tem roda maior de escarnecedores do que o WhatsApp, do que Facebook. As pessoas sentam na roda de escarnecedores. Aí apanha esses espíritos de difamação, e fala mal de um, fala mal do outro, fala mal, e a pessoa fica contaminada. Agora, quando a pessoa apanha um vírus numa gripe, ele não sabe aonde apanhou aquilo. Aí passam uns dias, e aquilo manifesta, mas ele não sabe onde apanhou. Muitos espíritos dessas qualidades são apanhados em conversas, são apanhados em ir juntos ao shopping voluntariamente, com espíritos sabendo que aquela pessoa é contra. Quando você sabe que a pessoa é contra o ministério, que está na doutrina errada, a Bíblia fala que os tais nem saudeis. A Bíblia fala, os tais nem saudeis. Nem comais, nem... Vocês sabem a escritura aí, por favor? Podia achar aí, por favor. Você nem sequer sauda a pessoa. Saúda. Não tem companheirismo voluntário com aquela pessoa. E a pessoa apanha aquilo e não sabe onde apanhou. Aí amanhã, passados os dias, aquilo manifesta na pessoa. Vai ver que ela comeu com a pessoa, saiu com a pessoa, namoro misto. Agora, namoro misto, irmão, a pessoa fala, namoro do mundo, namoro do... Olha, não tem coisa pior do que uma moça namorar com um rapaz que está envolvido com doutrina errada de decisismo e vice-versa. O rapaz com a moça com o rapaz. Às vezes é pior ainda se namorar a namoro misto com mundano é uma coisa maligna. O que diria o irmão Branham com essa mistura aí de espírito? Achou aí? Amém. Por favor, leia para nós aí, pastor. Eu queria que lesse. Segunda carta do apóstolo João, capítulo 1, versículo 10. Se alguém vem ter convosco que não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Amém. É isso aí. Amém. Deus abençoe, pastor Moisés. Vocês entenderam? Amém? Pode dizer amém? Isso não é só para a mocidade, não, viu? É para nós também. Toda a igreja.
Agora, pastor Euclides. 4. Pergunta número 4. O que fazer quando em dia de Santa Ceia, você se sente indigno de estar em comunhão? É uma coisa interessante e estressante. Tem um ditado muito fácil da pessoa entender. Você está nesse estado aqui, ó. Se correr o bicho come e se parar o bicho pega. Né? Quer dizer, qual é se você não tomar, você não tem parte no reino. Se você tomar indigno, você é culpado. Então, os dois lados estão ruins. O que tira a espada disso aí? A pergunta na vossa mente. O que é que livra você disso? Se você tomar, você é culpado. Se você não tomar, você não tem parte. Qual dos dois é melhor? Não tomar, você não tem parte. Tomar, você é culpado. Qual dos dois ação é melhor? É uma questão de pensar. Não tem recurso para isso? Você deve estar sentindo com algum problema. Ou com a mãe, ou com o pai, ou com o irmão, ou com o marido, ou com a esposa, ou com o filho, ou com o patrão, ou com uma pessoa que não está ali presente. O que você tem que fazer para tomar? Você tem que consertar. Aí você diz, não, mas naquele momento eu estou lá na igreja e eu senti de não tomar porque a pessoa que eu maltratei ou que eu fiz não está aqui. Não. Deus conhece o seu propósito. Faça um propósito de a primeira vez que encontrar essa pessoa, consertar com ele e toma a ceia. Porque não tomar, a menos que seja pecado de morte, aí você não deve tomar. Qual que é o pecado de morte? Eu não creio na palavra. Aí você não toma. Amém. Deus abençoe, pastor. Mais uma. Depois, após a irmã Raquel, o irmão Evandro fica no jeito para cantar o hino. E nós já estamos partindo para o encerramento. Número 7. Pergunta número 7. Uma pessoa se encontra fraca na fé e por orgulho não consegue pedir ajuda e nem mesmo aceitar. Como nós que estamos ao redor dela, podemos ajudá-la? O senhor quer que eu repita? Pode repetir. Uma pessoa que está fraca na fé. Uma pessoa que está fraca na fé. E ela tem um orgulho. Não consegue pedir ajuda. Não consegue pedir ajuda. E nem aceita ajuda. E também nem aceita ajuda. Como nós que estamos ao redor dela podemos ajudá-la? Como o orgulho é a pior coisa na vida da pessoa, não é? Isso é a pior coisa. É o pior espírito. E a pessoa orgulhosa não aceita ajuda. Como podemos fazer para ajudar ela? Verdade, é ela que tem que se ajudar. Porque uma pessoa fraca, sozinha, ela não subsiste. Uma ovelha separada, fraca, ela vai morrer. Ela vai se perder. Mas se ela quebrar esse orgulho e saber que nós precisamos um do outro, eu creio que ela pode ser ajudada com conselhos, uma boa amizade, um companheirismo, até mesmo um namoro, projetar amor para ela. Eu creio que é a forma dela ser ajudada.
mas ela tem que criar um espaço. Ela tem que criar um espaço para que as pessoas se aproximem. Não é verdade? Que se ela não criar um espaço de aproximação das pessoas que querem ajudar, ela estará sempre nesse caos. É ela que tem que abrir a porta. Eu creio que a forma de ajudar para quem não encontra espaço para ajudar uma pessoa, a melhor coisa que faz é orar por ela mesmo. É orar por ela. Para que esse orgulho seja quebrado. Em qualquer lugar. Através da oração. A gente entra. Em qualquer lugar. Muda. Lembrando isso, a oração muda o quadro. E muitas vezes a gente tem uma pessoa na família assim. Até mesmo na própria casa, convivendo com a própria pessoa. Pessoas que têm dificuldade de expressão. Tem pessoa que tem dificuldade, é pessoa fechada. Às vezes até não é um orgulho. É aquele sistema da pessoa. Me permita, eu tinha uma filha que era a coisa mais difícil ajudar ela. Porque ela tinha tudo fechado. Ela não participava com nada. Então, há pessoas que são assim. Então, é oração. E a própria pessoa criar um espaço para o outro poder aproximar. Não sei se pode ajudar ou não. É isso aí mesmo, né? Não tem... É difícil ter recursos para esse tipo de espírito. Porque o orgulho é um domínio próprio, né? A pessoa tem que... A Maria Madalena, o profeta diz que o pior espírito que ela tinha era o orgulho. A pessoa se acha com o próprio domínio, e não dá brecha para outros dar domínio. Não tem outro recurso. É oração e ela tem que esperar em Deus e crer em Deus. Amém. Muito bem. E nós agora vamos ouvir um hino, pastor Evandro. Isso aí é o título do hino, né? Estou orando, irmão, estou orando por você. Muito bom. Não foi combinado. Essa aí é a resposta. As perguntas foram sorteadas. Essa é a resposta. Amém? Estamos orando por você. Glória a Deus. Irmão, estou orando por você. Esse é o título do hino que vamos ouvir agora. Jó, pode ser amém? Vocês foram ajudados? Mais forte, eu não estou ouvindo. Amém. Então vamos ouvir o hino pelos irmãos e depois o pastor vai fazer uma oração encerrando, orando por vocês, a mocidade. Vamos colocar de pé. Vamos ouvir esse hino de pé para você descansar de ficar assentado. Vamos ficar um pouquinho em pé, porque vocês estão cansados de ficar assentados, né? Todos em espírito. Vamos ouvir esse hino. Neste mundo tu não encontras salvação. Este mundo é ingrato e criminoso. Teus amigos querem ver tua perdição. A noiva de Jesus está à sua espera. Não fiques neste mundo a perecer. Tua alma é preciosa e comprada com sangue. Irmão, estou orando por você. Lembra que você foi um remido e o
preciosa e comprada com sangue. Irmão, estou orando por você. Do que o mundo inteiro. Pense um pouco, meu irmão, em seu valor. Peça a Deus que te dê a primeira alegria que tu sentias quando estavas no Senhor. A noiva de Jesus está à sua espera. Não fiques neste mundo a perecer. Tua alma é preciosa e comprada com sangue. Irmão, estou orando por você. Irmão querido, pra igreja. Neste mundo tu não encontras salvação. Este mundo é ingrato e criminoso. Teus amigos querem ver tua perdição. A noiva de Jesus está à sua espera. Ele está te libertando. Não fiques neste mundo a perecer. Tua alma é preciosa e comprada com sangue. Irmão, estou orando por você. Que você foi um remido. Você foi o escolhido do Senhor. E o inimigo um certo dia tem tentado te arrastar. Mas a vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus nós venceremos. Oh Deus, aleluia. Está à sua espera. Não fiques neste mundo a perecer. Tua alma é preciosa e comprada com sangue. Irmão, estou orando por você. Não deixe passar as oportunidades. Alguém está afastado, deseja reconciliar. Tu sentias quando estavas no Senhor. A noiva de Jesus está à sua espera. Aleluia. Não fiques neste mundo a perecer.
Volte com essa bênção para o seu lar. Está com o pastor José Varício, se quiser dar continuidade.